Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. Eu vou resolver a questão 3 da P2 de Físico-Química de 2022-1. Bom, considera que a 1150 graus Celsius, a uma atmosfera de pressão, vamos considerar a reação carbono, que está sob a forma de grafite, em equilíbrio com CO2 mais 2CO. Então, é a grafite pura, né? Constante de equilíbrio dessa reação é P2 de CO sobre a atividade do carbono na grafite, P de CO2. Se a gente escolher a grafite, isso daqui no equilíbrio, né? Se a gente escolher a grafite como estado padrão, nós temos que a AC é igual a 1, né? E essa constante de equilíbrio, determinada experimentalmente, através da razão entre as pressões, é 795. Vamos considerar uma outra reação agora. É a mesma reação, só que o carbono, em vez de estar na grafite, ele vai estar dentro da austenita, em solução sólida na austenita. Então, a atividade dele agora não vai ser diferente da atividade da grafite. Mas note que a constante de equilíbrio não vai mudar. Se o carbono está em equilíbrio com CO mais CO2, a constante de equilíbrio vai ser a mesma. Mas a atividade do carbono não vai mudar. Certo? Claro, as razões de pressões também vão mudar, para manter essa razão aqui constante, igual a constante de equilíbrio. Então, eu peço que, usando o gráfico abaixo, determine a atividade e o coeficiente de atividade do carbono para um teor de carbono dissolvido na austenita, 1% em peso. Esse gráfico me dá a razão das pressões em função da percentagem em peso do carbono na austenita. Veja que ele me dá em função do carbono na austenita, não em função da grafite pura. Agora nós podemos ler diretamente do gráfico e vai dar aproximadamente 250, como a constante de equilíbrio é 795, a gente substitui, vai ficar 250 sobre 795, vai dar 0,31. Então a atividade do carbono na austenita para 1% de carbono é 0,31, bem abaixo, interessante. Bom, aí é outra história, né? Porque nós estamos determinando a atividade em fração molar e aqui ele está em percentagem de carbono. Bom, e como seria o coeficiente de atividade? Coeficiente de atividade, nós temos 1% de carbono, 99% de ferro, então nós temos que o número de átomos de carbono é 0,083, aqui nós temos 56, vai dar 1,7, o número total de moles dá 1,85 e a concentração de carbono vai ser 0,083 dividido pelo total, que é 0,045. Essa seria a concentração em fração atômica de carbono. Uma coisa interessante, vocês estão vendo que em percentagem em peso, a concentração do carbono é 0,01, mas em fração atômica é 0,045. Quer dizer, como o carbono é muito mais leve do que o ferro, a fração atômica dele é muito maior do que a percentagem em peso. Então, estamos vendo que o nosso cálculo está correto por causa disso. Então, 1% de carbono, na verdade, é bastante carbono, se você pensar em termos de fração em peso, em fração atômica. Bem mais do que a gente esperaria, né? Em função de percentagem em peso. Então, nós podemos agora dizer que o coeficiente de atividade vai ser a coeficiente de atividade, a atividade 0,31 dividido pela fração atômica em percentagem, a fração atômica, né? Então, o coeficiente de atividade do carbono vai ser 6,9. A resposta seja bastante alta esse coeficiente de atividade, né? Realmente muito alto. Bom, é isso. Muito obrigado.